Sejam todos bem-vindos a mais essa apresentação de matemática. Estamos apresentando racionalização de denominadores. Temos uma fração onde o denominador é uma raiz quadrada de 5. O primeiro passo é multiplicar essa fração por 1, pois 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando multiplicarmos a fração por 1, o valor original da fração não se alterará. Temos que transformar o elemento neutro multiplicativo, o número 1, em reescrevendo de uma forma diferente, sendo então a raiz 5 sobre raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 é 1. Multiplicando denominador por denominador, numerador por numerador. Temos numerador 3 vezes raiz de 5, que será 3 raiz de 5, raiz quadrada de 5. E o denominador, raiz de 5 vezes raiz de 5, será raiz quadrada de 5 vezes 5. Pois os índices dos radicais são os mesmos. Como 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, reescrevendo o numerador e o denominador fica a raiz quadrada de 5 ao quadrado e o numerador continua o mesmo, 3 raiz quadrada de 5. Perceba que no denominador o índice do radical é o mesmo, é 2, e o expoente do radicando é 2. Dessa forma, conseguimos resolver a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Seguindo com os cálculos, reescrevendo o numerador e o denominador, como a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5, temos 3 raiz quadrada de 5 sobre 5. Outra fração, 3 sobre raiz cúbica de 5. Perceba que agora temos uma raiz cúbica. Então temos que imaginar um número onde multiplicarmos por raiz cúbica de 5, e iremos retirar essa radiciação. Iremos resolver essa radiciação. Novamente, primeiro passo, multiplicar pelo elemento neutro multiplicativo, que é o 1. Transformar esse 1, reescrevendo em uma forma diferente. Como queremos resolver a raiz cúbica, temos que transformar o 1 em raiz cúbica de 25 sobre raiz cúbica de 25. Pois quando multiplicarmos a raiz cúbica de 5 pela raiz cúbica de 25, conseguiremos resolver a radiciação. Então temos que multiplicar denominador por denominador, numerador por numerador. Fazendo a multiplicação dos numeradores, 3 vezes raiz cúbica de 25, temos 3 raiz cúbica de 25. No denominador, iremos transformar os radicandos em termos multiplicativos. Então teremos raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5. E 5 vezes 5 vezes 5, transformando em uma potência, será 5 ao cubo. Reescrevendo novamente a fração, temos o denominador, raiz cúbica de 5 ao cubo, e o numerador permanece o mesmo, 3 raiz cúbica de 25. Como o índice do radical está no mesmo valor do expoente do radicando, podemos
resolver a radiciação. Raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Reescrevendo a fração, temos 3 raiz cúbica de 25 sobre 5. Dessa forma, conseguimos realizar mais uma racionalização. Mais uma fração a ser analisada. Temos 2 sobre 2 mais raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5, como essa soma não conseguimos somá-la devido a raiz quadrada de 5, devemos então multiplicar essa fração por 1, transformando um 1 em um termo onde conseguiremos resolver essa incógnita do denominador. Então iremos transformar o 1 em 2 menos raiz quadrada de 5 sobre 2 menos raiz quadrada de 5. Quando multiplicarmos o denominador e o numerador, iremos racionalizar esse denominador, multiplicando 2 mais raiz de 5 por 2 menos raiz de 5. Essa multiplicação deve ser feita termo a termo. 2 vezes 2 e 2 vezes menos raiz de 5. Fazendo o cálculo de sinais, mais vezes menos é menos. Então ficará menos 2 vezes raiz de 5. Em seguida, iremos multiplicar mais raiz de 5 vezes 2. Como os dois são positivos e mais vezes mais é mais, continua com o mesmo sinal. Temos então mais 2 raiz de 5. Iremos multiplicar mais raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Mais vezes menos é menos, então será negativo. E raiz de 5 vezes raiz de 5. Observe que os termos centrais, menos 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. 2 vezes raiz quadrada de 5 é um termo comum. Então temos um termo somado com sinais opostos ou subtraídos. Isso significa que será igual a zero. Esse termo anula esse. Eles têm o mesmo valor. Como os sinais são opostos, será igual a zero. Então se anulam. Podemos, em seguida, multiplicar 2 vezes 2 ou transformar em uma potência, que é 2 ao quadrado. E raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 será raiz quadrada de 25, menos raiz quadrada de 25, pois 5 vezes 5 é 25. Escrevendo a fração, 2 ao quadrado é 4, e menos raiz quadrada de 25 será menos 5. E o numerador multiplicando termo a termo, 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes menos raiz quadrada de 5 será menos 2 raiz quadrada de 5. Como temos no denominador uma operação de soma e subtração, iremos conservar o sinal do maior módulo, que é o 5, e o sinal dele é menos, e subtrair os termos dos módulos. Então ficará da seguinte forma: reescrevemos o numerador, menos, entre parênteses, 5 menos 4. 5 menos 4 sabemos que é 1. Então reescrevendo o numerador e o denominador como sendo menos 1. Como temos uma fração, essa parte de cima considerando ela positiva, e multiplicando
mais vezes menos, temos menos. Então, iremos reescrever esse resultado em menos 4, entre parênteses, 4 menos 2, raiz quadrada de 5. Multiplicando menos vezes mais, isso é menos. E menos vezes menos, isso é mais. Então, vamos reescrever esse resultado da seguinte forma: menos 4 mais 2 raiz de 5. Com isso, conseguimos racionalizar a fração original. Esse resultado não perderá o valor original da primeira fração. Para quem chegou até aqui, eu deixo o meu muito obrigado e desejo que todos fiquem com Deus no coração.